depois que estava lendo aqui Deuteronômio 8, eu estava em casa refletindo e falei assim, rapaz, está escrito na Bíblia o que Deus falou que ia fazer com a gente e a gente não vê. Porque a gente vai acostumando com a bênção de Deus e você fica igual o peixe na água. Não percebe que está na água. Só percebe quando te tira da água. Então você está tão acostumado com a bênção, irmão, você não consegue acostumar com a pobreza, mas com a riqueza você consegue acostumar com ela. Que se bobear, você até esquece de como é ruim não ter conforto. É só te faltar ele para você falar, rapaz, eu era abençoado e não sabia. Então nós temos aqui o Deuteronômio 8, que é um alerta, né, de Deus. Nós temos o 7. Eu vou começar de novo aqui hoje, porque isso aqui tem que degustar, né? Então abra sua Bíblia em Deuteronômio. Você que não sabe, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei. Moisés, antes dele partir, Deus falou com ele que ia partir, então ele repete a lei para o povo, escrevendo o livro de Deuteronômio. Todos acharam? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazeres, para que vivais. Irmão, é todos os... Não, vamos ler o 8. Eu queria voltar no 7, mas assim, quem falou assim, se eu volto no 7, os irmãos... O 7 é gostoso, né? Irmão, presta atenção, né? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Diabo, quanto é todos? Hã? 600? Não, 613. Eu não tenho pessoa errada, para começar por mais fraco. Mas é quase na lei. Eu soprei. Todos os mandamentos, são quantos mandamentos? 613. Irmão, como é que uma pessoa fala, que tem igreja por aí, que fala assim, irmão, você que esse mês não pecou, pode ficar de pé que o irmão vai servir a ceia. Você que pecou, não pegue a ceia de Senedinho. Como é que essa pessoa, ela fica de pé dizendo que ela não conseguiu pecar o mês todo? Porque são 613 mandamentos. Tem alguns mandamentos, irmão, que são proibições, que elas são gostosas. Por exemplo, quem gosta de camarão? Meu pai é velho. Fritinho, porção de camarão frito com batatinha. A Bíblia proíbe, tá? Ó, a lei de Deus proíbe comer camarão. Onde você come, você está pecando. Peixe que não tem escama. Peixe que não tem escama, se você come, é proibido. Quem gosta de estrogonofe? Não. Mas eu vou pegar você, pode ficar tranquilo. Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? De vez em quando. De vez em quando, né? Então, a pizza tem carne? Leva um baconzinho no meio? Não pode. Porque não pode misturar o queijo com a carne. Da onde vem o queijo? No leite. Não pode misturar o leite com a carne. Lá em Israel, meu pastor foi, eu não fui. O McDonald's lá não tem queijo. E o pão é feito com água. Porque o judeu, ele cumpre a lei. E o resto, se você entrar no restaurante, aonde serve carne, não serve queijo.
Porque na lei de Deus está assim, ó, não pode misturar a carne da cabra com a carne, o leite da cabra com a carne. Por exemplo, o homem não pode segurar o xixi. Nós estamos lascados, nós somos úteis. Porque você está com a corrida boa, você olha para a corrida, vintão, para andar 3 km, você fala, vou segurar, agora eu vou nessa, vou fazer a primeira. Não pode. Então tem mandamento, irmão. Eu sei, eu gosto disso, eu fico assim, mas por que isso? Eu estou curiosa, por que o homem não pode segurar o xixi e o camarão? São que tinham uma relação de alimentos, de animais que não eram limpos. Entendeu? E esses estavam no meio. Pelo que tudo indica, existem animais no reino animal que eles são como galis. A gente não tem o galinho da rua que cata o nosso lixo? Existem animais que eles são como galis da natureza. Assim como o porco que come lavagem, resto, existe no mar alguns peixes que se alimentam de restos mortais. Entendeu? Como o siri, camarão. Eles comem o quê? Cadáver. Então, mas por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque ainda bem, pastor, que a gente está na graça. E a gente não precisa se preocupar com isso. Porque na graça, ela nos coloca numa posição acima da lei. Não é para cumprir? Não é bem isso. Não é isso. É que agora a gente não mais está se preocupando com as leis, e sim com os princípios. Entendeu? Porque você vai ver que por princípio, cumprindo o princípio, você não precisa de lei. Eu vou dar um exemplo. Eu até posso falar comigo. Quando eu leio nas Escrituras, está escrito lá, não adulterarás. Aquele versículo que está ali, aquele mandamento dizendo não adulterarás, ele só vai ter efeito na possibilidade que o homem tem de cair, dele trair sua esposa. Se não houver a menor possibilidade desse cônjuge, desse marido, ou dessa esposa de trair o cônjuge, para que serve esse mandamento? Não tem utilidade. Ele cai em desuso. Então, quando as pessoas passam a crescer de nível, não há mais necessidade. Daqui um dia você vai entrar no banco e não vai ter porta giratória, daquelas que detectam metal. Por quê, pastor? Porque não vai ter mais nada para ser assaltado lá dentro. Mas que você vai encontrar uma menina para te atender, para pegar digitar sua senha, cadastrar sua senha, não vai ter dinheiro no banco. Então eles vão fazer o quê? Vão arrancar a porta que detecta metal. Ou seja, não faz diferença o cara entrar armado entrar, porque lá não vai ter mais o dinheiro. Então aquilo que antes era necessário cai em desuso. Quando Cristo ele habita em você e ele te coloca o princípio de ter uma só mulher e um só marido, e se isso para você é lei, se isso para você é um princípio, para que serve o mandamento não adulterarás? Cai em desuso. Ele só vai servir para você o dia que você tentar uma possibilidade de trair sua esposa. Aí ele vai te lembrar, está escrito, não adulterarás. Pega os mandamentos, os 10 da pedra, e lê eles, e vê se algum deles mexe com você. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, corpo, alma e espírito. Somente a Ele adorarás, somente a Ele prestará culto. Eu não sei se você sabe, mas a palavra culto, a tradução dela é trabalho. É por isso que a gente, crente, nós, o povo santo, o crente, não participamos de quadrilha. Porque quem participa de quadrilha está trabalhando para aquela entidade. Você, não, pastor, você não está entendendo, pastor.
a gente só vai colocar lá uma bandeirinha na rua, está trabalhando, né? Eu só vou ajudar a servir a canjica, não fizer uma canjica lá, está trabalhando. Isso é prestar culto, meu querido. Que mal há o camarada que na procissão da Romaria, amanhã é dia das crianças, vamos fazer culto para, diz que é a padroeira do Brasil. Eu não acredito não. Para mim a padroeira do Brasil não tem. Nós temos um Senhor no Brasil, não tem padroeira não. Vou te falar essa conversinha, nós temos Senhor, não temos padroeira não. O negócio de padrinha aí nunca funcionou para nós. Então, que mal há essa pessoa que está carregando, está simplesmente carregando aquela imagem, ele está prestando culto. Não, pastor, você não entendeu, eu não vou adorar a imagem não, eu só vou ficar lá, quando os romeiros passarem, eu vou pegar um pouquinho d'água e dar para ele, tadinho. Está trabalhando, isso é prestar culto. Tudo que você faz, que exerce o teu corpo, trabalho, chama-se culto. É que você nunca foi numa macumba, né? Quem já foi? Agora confessa, eu nunca fui não, tá? Só para ver se você levanta a mão. Você já foi, querido? O Pedrinho acendia vela para o Santos, né? Só não batia tambor, mas acendia vela. Você acendia. O Santos, filha. Para as almas perdidas, penada. Né? De infância, você acendia vela, botava lá no pezinho lá. Romeiro de carrocinha. Sim, você acendia vela. Fica relaxa, você já foi arrependido desse pecado. Deveria ser para os finados, pastor. Pode ser. Eu falei para o santo, eu nem falei para o diabo. Calma, irmão. Falei para o santo. Você quer falar, irmão? Fala aí, seu pai, seu avô? Não, era meu avô e minha avó, que eram pais de santo mesmo. Eles tinham um candomblé mesmo, de bater tambor e matar bichos e de Trabalhavam, né? Para as entidades. Ou seja, aquilo ali é o quê? Trabalho. Culto. Então a palavra trabalho e culto, ela é a mesma coisa. É porque a gente, nossa língua, nosso dialeto, ele é um pouco perdido. Mas lá nos Estados Unidos, cultuar lá é servir. Então põe isso na sua cabeça. Todas as vezes que você faz algo em forma de trabalho, quando você varre aqui, quando você limpa uma cadeira, quando você tira o poeiro de lá, tudo que você fizer aqui, que está dando trabalho para você, você está cultuando também. Sabia disso? Tentar cultuando. Por exemplo, a igreja do meu pastor, ela cresceu um pouquinho. Já tem que colocar alguns irmãos lá fora para auxiliar os carros que ficam no estacionamento. Um dia a gente vai ter esse irmão que vai ficar no estacionamento organizando os carros. Esse irmão está lá fora, com um coletezinho, guiando lá, botando as vaguinhas lá dos carros. Ele não está dentro da igreja, participando do culto. Ele deixou de cultuar? Não, ele está cultuando. A irmã está lá, na sede das crianças. Está cultuando? Está cultuando, porque para Deus isso é um culto, quando você trabalha. Então, por isso que a gente não pode. Então está lá o primeiro mandamento. Somente a Ele prestará culto. Porque a gente foi ensinado errado. Tem fé nisso que a gente vai considerar, vou colocar uma porta de vidro aqui. Eita glória! Tomamos posse, Senhor! E tem uma porta de vidro e acaba esse problema. Somente a Ele adorarás. Então, tem a possibilidade de você fazer isso? Não, pastor. Então esse mandamento para você ficou o quê? Obsoleto. Porque por você, por princípio, você já adora a Deus. Para nós aqui, a palavra adoração ficou ligada a cantar louvor. E adoração não tem nada a ver com louvor. Aliás, tem louvor que atrapalha até se adorar. Porque não pensa que cantando junto com o cantor, você está adorando a Deus.
A adoração está quando você curva o seu pescoço. Imagina a passagem de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo diabo. Não, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado pelo diabo. O diabo falou assim: se você hoje me adorar, tudo isso te adorarei. Eu fico imaginando Jesus, qual louvor que você quer que eu cante para você? Qual música que você quer? É isso que ele falou? Não, ele disse o seguinte: dobra o joelho agora e me reverencia. Porque é isso que o anticristo vai mandar você fazer. Você nega o seu Deus? Você nega Jesus? Você hoje fala bem assim: não, pastor, de forma alguma. Eu não consigo ver dessa forma. Nós tivemos um teste. Ele disse assim: qual teste, pastor? A pandemia. A pandemia foi um teste do inimigo para saber o quanto ele domina. Irmão, enquanto eu pude não usar máscara, eu não usei. Porque eu sabia que aquilo era um símbolo. Se você não tem força para não usar, você está dizendo que você não tem força para negar. Então muita gente foi nesse estou te falando. Essas dinâmicas que vêm na sua vida. Já viu essa dinâmica? Febre, doença, falta de dinheiro, chuva, sol, tempo ruim, tempo mau. São tudo para te provar, para te testar, para ver como é que você está. Não, hoje eu não vou não, pastor, porque minha criança passou mal. O anticristo vai botar a faca no pescoço dele e falar assim: nega Jesus, agora eu vou cortar a cabeça dele. Sabe o que você vai falar? Senhor, o senhor entende, né? Eu vou só negar aqui, mas é só de boca. Acabou, filho. Se negar, está negado. Esses são testes, irmão. Olha o que Jeremias foi falar com Deus acerca da aprovação. O Senhor falou com ele: Jeremias, se numa terra de paz você está desanimado, o que vai acontecer com você quando vier a guerra? Se agora que você pode adorar livremente, você empurra com a barriga, oferece um serviço a Deus de má qualidade, quando você for prosseguir, você vai pegar na boca do capeta e chamar de meu Deus. Pega o que eu estou te falando. Quem quer ser vencedor tem que parar de dar desculpa. Vencedor não dá desculpa, irmão. Vencedor não se corrompe, não se vende. Não aceita a cesta básica em troco de negar o seu Deus. Não vende, não marca compromisso com aquilo que é de Deus. Os adventistas, irmão, pode passar o terreno financeiro que for, Deus, sexta-feira, pôr do sol, estão dentro de casa. E o crente? O supermercado está dando conta, na hora do culto. Então, ele nega com muita facilidade ao Senhor. Eu quero crer que é falta de instrução, a gente tem que instruir as pessoas. Então, esse mandamento, ele te mexe com você? Você se curva diante de outro Deus? Sim ou não? Não, pastor. Para mim só existe um Deus, o Senhor. Somente a Jeová, não tem outro Deus. Não tem outro, eu não peço a Deus, eu não confio em outro. Só faço as minhas orações a esse Deus. Ok. Segundo mandamento: não prestará culto. Terceiro mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aí teria que entrar aqui no detalhe mais fundo. Não vou entrar. Quarto mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente que acha que é Deus, né? Deus não é nome de Deus, né? Deus tem um nome. São 3. E a gente dificilmente vai conseguir falar o de Deus mesmo. A gente mal conhece o de Jesus, que foi o nome dado a ele aqui na terra, que a gente chama de Jesus aqui no Brasil, que em outro lugar não é Jesus. Entendeu? Nos Estados Unidos não é Jesus. Em outro lugar não é Jesus. A gente fala Jesus aqui. Mas esse não é o nome do Filho de Deus, é o nome dado a ele aqui na terra. Quando tudo for consumado,
e será revelado o nome do Filho de Deus realmente. O nome do Espírito Santo, ninguém sabe. A gente sabe que o Espírito de Deus chama-se Espírito Santo. A gente tem uma leve impressão do nome do Pai, Deus Pai, que a gente chama de Jeová, Yahvé, mas isso aí são aproximações do nome, porque nem tem vogal o nome de Deus, é YHVH. Imaginou você falar YHVH? É soprado o nome de Deus. Então, dificilmente a gente vai conseguir desrespeitar o quarto mandamento, porque a gente não sabe o nome de Deus. Os judeus levaram isso tão a sério que acabaram esquecendo. Pararam de falar tanto o nome de Deus de verdade, que acabaram esquecendo a fonética real. Aí vai ter o quinto mandamento, vai ter o sexto mandamento: não roubarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, não cobiçarás. E agora? Pastor, isso aí eu estou em fase de libertação ainda. Estou precisando melhorar essa parte de não cobiçarás. Então, esses 10 mandamentos, eles não são todos os mandamentos, são só os da pedra. E é difícil do crente cumprir. Imagina os outros 613. 365 proibitivos. 237, se não me engano, permissivos. Porque tem mandamento que Deus manda você fazer. Detalhe: mandamento não é sugestão. Deus manda, não sugere. Quando Deus diz não adulterarás, Ele não está sugerindo você não fazer, Ele está dando uma ordem. Então, passada essa fase aqui, todos os mandamentos, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazeres, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Na minha Bíblia está tentar, mas não é tentar, é provar. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém, Ele prova. Para saber o que está no teu coração. Se guardaria os seus mandamentos ou não? Aí você fala assim, não, deixa comigo. Deus pode contar comigo. Sou fiel. Aí vem o quê? Porque uma pessoa só pode dizer que é fiel se ele for provado. O marido só pode dizer que ele é fiel à esposa se teve a possibilidade de não ser. Se aparecer uma mulher atraente, que mexe com ele, lhe deu cantada, flertou com ele. Enquanto não apareceu essa mulher, ele não pode dizer que ele é fiel. Ué. Nunca traiu a esposa. Tá, mas teve tentativa? Alguém tentou alguma vez? Apareceu alguém para tentar? Não. Então você não pode dizer que você é. Irmã, oi? Marcelo, já teve já? Aí? Conta pra nós. Quer dar depoimento? Oi, já contei pra ela. Não, aí que eu falo. As que aparecem pra mim, eu conto com a esposa. Ele quis se livrar, já contei pra ela. E outra, mulher feia, não tem, irmão. Não adianta aparecer porcaria que você fala, essa não foi o diabo que mandou, ela veio sozinha. Tô falando, irmão. Tem uns negócios aí que não foi nem o diabo que manda. Você fala assim, nossa, você errou o caminho, meu filho. Eu olho pro diabo assim, tá perdendo. Não, eu tô falando aqui, a gente tá brincando aqui e tudo mais, mas é sério.
E é bom, às vezes, até que de repente, se o casal estiver legal, que fale mesmo. Porque se a pessoa que está com você, ela não consegue confiar em você, você contando para ela, uai, tem que ter essa confiança. Mexeu? Mexeu. E aí, por que não foi? A pessoa tem que saber por que não foi. Cuidado. Aqui, cuidado. Com licença da palavra. Que merda, mais merda. Irmão, eu fico preocupado com duas coisas. Com o casal, onde o cônjuge não pode confiar no outro para contar isso. E o outro que não quer contar. Sabe por quê? Porque eu sempre falo aqui para vocês, a força do pecado é as trevas. A possibilidade daquilo acontecer é o segredo. Quando você revela o seu cônjuge, e às vezes, irmão, grave o que eu estou te falando aqui, eu tenho certeza para você que eu não vou errar no que eu vou falar. Diabo, ele não vai dar tiro para errar. Imagine você cônjuge, está super bem com a sua esposa, está super bem com o seu marido, o cara está filé, está provendo a casa, está botando legal, está tudo a vida, está tudo nos conforme. Você acha que o diabo vai mandar nessa hora para você? Não. Ele vai falar o quê? Primeiro eu tenho que separar os dois. Eu tenho que entrar no meio dos dois, separar os dois, deixar eles vulneráveis. E aí sim, vem a bandeja. Então, aí vem a confusão, às vezes vem a... E isso acontece assim, lentamente, vai minando. E aí a pessoa começa o quê? Um do lado, começa a ver defeito, começa a se sentir menos amada, menos querida. Aí a hora que o diabo fala assim, pronto, tá, ela está pré-assada, agora é só botar no forno. Aí vem o Ricardão, a tiazinha. Que geralmente é alguém do seu meio. Nunca vai ser Gisele Bündchen que vai ligar para você, marido. Fala assim, me pega, não vai. E também não vai ser o Brad Pitt que vai ligar para ela e falar assim, e aí, vamos junto, e aí, te vi que no Face, não tem isso, irmão. Poxa, fiquei até triste. Está dentro da sua realidade. A Bíblia diz assim, ó, não virá sobre vós provação sobre-humana, da qual não podeis suportar. Então, ela é humana, ou seja, ela está dentro do seu limite, do seu padrão. E aí o que acontece? É porque na provação é aí que você vai ver se você é fiel ou não. Quando que você, irmão, quando que você é tentado a pegar um dinheiro que não é seu? Quando está com o bolso cheio? E quando você está precisando, cara? É quando está tudo ruim, está falhando, você fala, cara, não tem dinheiro para nada. Estou sendo humilhado aqui, e aparece essa oportunidade de dinheiro fácil. É nessa hora que você vai falar assim, não, eu prefiro esperar um pouquinho mais, não vou mexer com esse negócio não. Você entende que tem que ter um ambiente para acontecer as coisas? Ó, a Bíblia diz assim, ó, que quando Lúcifer, ele vai até a presença de Deus para falar mal de Jó, o que Deus fala com ele? Vai e faz tudo que tiver ao teu alcance, porém ele poupa a vida. Ele sabe, vê no versículo que ele não sai e faz, ele espera um tempo. Por quê? Porque o diabo ele sabe o seu comportamento. E ele vai estudar no momento certo dele te atacar. Aí, num determinado momento, começa a vir sequências de coisas erradas. Por exemplo, se ele quer te pegar financeiramente, começa então a minar aquilo que é a sua fonte de ganho. E pá, você toma uma porrada, depois você toma outra, depois você toma outra. É subsequente assim, ó. É como se você levasse um tapa, quando você levanta, você toma outro, você levanta, você toma outro, ao ponto de você ficar desestabilizado. Ele vem e oferece a oportunidade do ganho fácil, ou de você fazer o quê? O que é ilícito. Quando que um cristão é tido como fiel? Não é quando ele está bem, é quando ele está tem a possibilidade
de ser infiel. É verdade. E detalhe, Deus potencializa em nós a possibilidade de a gente não ser. Se Deus perceber que você tem uma possibilidade de errar para o mal, Ele potencializa, colocando a oportunidade. Aquilo que a gente fica sonhando, desejando, o mal que eu desejo, o pecado que eu alimento, Deus potencializa para acontecer. Então eu tenho que fazer o quê? Tratar ele dentro de mim. Vou dar um exemplo aqui, bem chulo. Se tem, vou botar aqui, lá, botar eu aqui na jogada, só para a gente entender. Eu estou passando na rua e tem uma vizinha da rua que mexe comigo. Aí na minha cabeça, gira o quê? Uma cena. Podia se acontecesse isso aqui, não sei não. Já vai. Vou tomar. Aí você imagina uma situação. O que acontece? A gente não percebe, mas o seu corpo começa a mostrar isso. Você começa a olhar, você começa a dar confiança. E você pensa que lá de lá está tudo tranquilo. Se o diabo perceber, ele também vai minar lá de lá também. E aí o que? A potencialização daquilo acontecer. Se você percebeu que há uma possibilidade de você errar, o que você tem que fazer? Senhor, vive no meu coração uma possibilidade do erro. Arranca isso agora. Arranca isso da minha mente. Nós somos de Deus, nós somos da justiça, nós somos vencedores. Arranca essa possibilidade de isso acontecer na minha vida. Você já colocou na luz aquele sentimento ruim que está no teu coração. O que vai acontecer? Dissipa. Não vai ter mais essa possibilidade. Você colocou na luz. Mas as pessoas que caem, geralmente elas alimentam. Dia após dia. Então, para te olhar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. A possibilidade que eu tenho de mostrar para Deus se eu vou guardar o mandamento de Deus ou não, é no momento de provação. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pó, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nós temos que ter uma vida social, uma vida conjugal ou sentimental, uma vida profissional, mas não podemos esquecer da vida espiritual. Dentro da minha agenda de horário, eu tenho que reservar um tempo de Deus. Você não é só ser humano, no sentido de profissional, de ser dona de casa, marido, esposa, filho. Você tem que entender que você tem um compromisso com Deus. Ou seja, não é só o dinheiro, não é só a casa, não é só os bens materiais. Você tem que entender que as coisas espirituais, elas também têm que fazer parte. Ou seja, tem muitas pessoas que elas não vêm para o culto, certo? E elas não vêm para o culto, e aí quando você fala acerca do mundo espiritual, elas falam que não sente vontade, não sente força de vir para a igreja. Mas não está se alimentando, como é que vai ter força? O nosso homem espiritual precisa ser alimentado. Esse ser que está aqui dentro, que ele é espiritual, que se comunica com Deus, ele precisa estar o quê? Sendo sempre alimentado pelo Espírito de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que ela não ora, ela tem menos fé do que aquela que ora. Toda pessoa que é da adoração, ela tem mais fé. Pessoa que lê Bíblia, ela tem mais discernimento das coisas de Deus. Ela consegue se comunicar melhor com Deus por causa da palavra. Essa palavra aqui, ela é alimento tanto para o seu espírito, para a sua alma, e ela influencia o seu corpo. Então, um dos maiores erros que a pessoa tem é não alimentar o espírito. E o espírito alimenta, a sua alma se alimenta por onde? Pela palavra de Deus. Tudo que a sua alma quer é a palavra de Deus. É ela que vai te converter. É ouvindo, repetição. Porque você ouviu hoje,
Tem que entregar o dízimo, mas você fala. Vem, pastor, falar de dinheiro de novo. Ela é ruim. Mas se você fica, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, daqui a pouquinho você fala assim, ah, estou olhando aqui também não é assim. Aí você já começa a abrir o teu coração. Irmão, nem tudo que estava na Bíblia no começo para mim foi fácil de digerir. Tinha coisas que não existiam. Hoje, Deus está trabalhando e explicando. Tem coisas na Bíblia que talvez você não vai concordar. Com o tempo, Deus vai fazer o quê? Você concordar. Ao pouco, é devagar. É devagar, mas precisa se alimentar. Aí vai dizer assim, ó, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés. Nesses 40 anos, eles andavam, mas nunca ficavam doentes. Sol de 40 graus, noite abaixo de zero. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga teu filho, assim castiga o Senhor, teu Deus. Engraçado, né? Mas tem muita gente que fala que é filho de Deus, mas nem percebe que Deus está castigando ele. Entendeu? Tem pessoa que ela está sofrendo a disciplina do Senhor, mas ela não sabe que aquilo é disciplina do Senhor. Ela só fala assim, eu não sei porquê, eu vivo nessa mesma situação aqui. Nunca que eu melhor. Aí tem que ter alguém para dizer assim, você nunca percebeu que isso é uma disciplina do Senhor na sua vida? Você tem que entender por que está apanhando. Você vai continuar apanhando? Não vai me perguntar por que está apanhando, não? Irmão, nenhuma disciplina do Senhor, ela é em vão. Ela tem um propósito. Quando você for açoitado pelo Senhor, passar pela disciplina, você pergunta a Deus, o que o Senhor quer disso de mim? Aonde eu preciso mudar? Tinha uma disciplina que eu odiei muito, irmão. Assim, eu odiei porque até eu entender era difícil. Eu achava muito injusto aquilo. Você sabe que eu já falei que eu era uma pessoa muito grossa. Hoje eu estou mais light. Mas eu era muito pesado de boca. Eu não sabia me comunicar. E era muito fácil eu falar e ofender os outros. Agora, como é que Deus ia me usar para as pessoas se eu não tinha uma boca pesada? E aí Deus me colocou uma disciplina. Eu lembro quando a irmã falou comigo, que via do meu lado um anjo, com uma caneta dourada na mão, com uma prancheta, e ela falou assim, e eu via quando você falava, e tudo que você falava era anotado. Na hora que ela falou aquilo, eu falei assim, sério? Parece que o relógio, parece que ela fez assim no relógio, soltou. Irmão, tudo que eu falava era melhor. Eu não podia me defender, não podia conversar com ninguém. Tudo que eu falava dentro de casa, no serviço, na rua, passou na rua, o cara, eu falei uma coisa com o cara na B.O. Chegava no serviço e discutir com alguém na B.O. Eu estava fazendo, eu comecei a perceber, eu falei assim, meu Deus, tudo que eu falo dá problema. E assim, uma atrás da outra, né? Tudo dava problema, tudo dava errado, a pessoa reclamava, o nego vinha reclamava, eu era questionado, vinha a pessoa falava comigo, muda o seu jeito de falar. Aí eu não conseguia enxergar. Essa é a realidade. E aí foi quando eu comecei a entender sobre o mundo real e o mundo ideal. Diga comigo assim, mundo ideal e mundo real. Eu vou desenhar aqui no quadro para você entender isso aí, como é que Deus trabalha. Ideal. Esse aqui é o mundo real. Que você pode também entender como
percepção que eu tenho do mundo. É como eu enxergo o mundo. Cada um de nós enxergamos a realidade de forma diferente. Você já percebeu isso? Quando você tiver essa clareza de que nem todo mundo tem a percepção da mesma coisa, você está mais perto de chegar à sabedoria, de ter clareza, de ser uma pessoa instruída, de conseguir se dar bem em quase tudo. Sofre menos quem chega nesse ponto. Então, no mundo real, no mundo ideal, eu tenho uma expectativa. Por quê? Porque para mim, a realidade aqui dentro é uma. Agora, a realidade aí fora é outra. Então, cada um de nós processamos as coisas de forma diferente. Vou dar um exemplo para você ter ideia. Para a gente chegar. Eles aqui trabalham com aplicativo sabem disso. A expectativa que eles têm de uma corrida é totalmente diferente da expectativa do passageiro. A gente chega a fazer uma corrida, a gente quer pegar a corrida do passageiro que já esteja no local, que a corrida esteja feita no cartão de crédito, seja uma só pessoa, que ela vai andar pouco, não vai me dar problema, seja uma pessoa simpática, vai me dar 5 estrelas e que ela me desça no lugar fácil de aquilo e faça acesso. Essa é a corrida ideal. E você sai, vou pegar essa corrida aqui agora. Aí quando você chega lá, o passageiro está dentro de casa. Aí você fala, miserável. Não, e muitos na pergunta, vai demorar? Aí você dá uma aceleradinha, quando chega lá, está abençoado aquela cara de brisa, dentro de casa. Estou descendo, desce aqui do andar. Parece que ele chegou lá e olhou o carro lá fora. Chegou o trouxa, estou descendo. Por quê? Porque a expectativa nossa é uma, a realidade é outra. A do passageiro. A expectativa do passageiro, ele comprou um X-tudo. Mas ele pagou, na verdade, pelo hambúrguer. Mas ele quer levar um X-tudo. Você sabia que ele reclama que no hambúrguer dele de R$5 não vem queijo? Por quê? Ele comprou uma corrida de Uber, que é o Uber, ele é o híbrido do Jorge, que era motorista de ônibus, com o Gilberto, que era motorista do táxi. O Gilberto chegava com o carrão, parava na porta de terno e gravata e abria o carro para a madame entrar. Só que a corrida era R$50. O Uber, ele chega, certo? O Jorge é o motorista de transporte que passa na linha ali, que a pessoa tem que correr para o ponto, senão ele perde o ônibus. O que o aplicativo Uber fez? Vamos juntar esses dois caras? Vamos colocar o Jorge junto com o Gilberto e vamos botar lá o Maicon, o Renato e o Braz, que é o Uber. O Uber, ele não é táxi, ele não abre a porta para você, ele não sai para poder abrir o carro, ele nem chama você para nada, ele fica dentro do carro, só esperando você entrar. Quem tem que localizar o motorista é o passageiro. Que também o preço da corrida é o mesmo preço do Jorge. Um pouquinho melhor do que o Jorge, que é o motorista de transporte. Mas o passageiro, ele está achando que está pagando o quê? O Gilberto, de 50. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Expectativa e realidade. A expectativa do motorista é uma, do passageiro é outra, por isso que dá muito desentendimento. Quando nós, Uber, começamos a entender isso, e começa a trabalhar na personalidade do passageiro, a gente começa a instruir aos poucos o passageiro. Eu estou cansado, irmão, de passageiro chega já socando para mim bom. Você não parou na porta. Olha, tudo bom? Bom dia. Eu até tentei, querida. Se eu virar para ele e falar assim, mas também assim demorou. Vai virar o quê?
indústria, na mente dele. Então a gente já sabendo disso, eu pelo menos sei disso, eu vi para ela assim, querido, eu até tentei. Mas não tinha uma vaga ali, sabe aqueles rapazes da prefeitura? Já passa canetando a gente. Sua corrida é R$7, a multa é 130. Eu preciso trazer para ela a realidade, para ela, que do Uber, que ela não sabe, e nem tem como saber, porque ela é passageira. Mas ela quer te contar a raiva dela, porque ela estava esperando o Gilberto na porta, que é o motorista 5 estrelas, que descia do carro, madame, pode entrar, fica à vontade, ar-condicionado, abria, quer? Então, essa expectativa e realidade se confrontam. Vamos fazer no casamento? Vamos fazer no casamento? Mulher levantou cedo, limpou toda a casa, lavou o banheiro, fez o arroz, fez o feijão, deixou tudo prontinho, cheiroso. E ela está esperando o quê? Marido. Na cabeça dela, ele vai chegar e falar o quê? Nossa, amor, limpou a casa, está cheirosa. Nossa, ele está limpinho. Nossa, que arroz maravilhoso. Nossa, amor, você é uma esposa 10, hein? Essa é o mundo ideal dela, a expectativa. O cara chega, põe lá o meu prato, eu estou chegando correndo. Já volta comendo ele logo, bora para lá o meu prato, eu tenho que voar lá para trabalhar. E sai. Aí ela fala assim, ele nem percebeu o que eu quero fazer. Ou então, no sábado, ela levantou cedo, ficou o dia todo no salão e mudou o cabelo. Crendo ela, aí ela passou na rua. Um cara mexeu, o outro subiu. Não é isso? Ela viu o cabelo lindo, tirou uma selfie, botou no status, todo mundo comentou. Ela está esperando a mulher chegar em casa e comentar. Aí ela chega. Aqui, amor, está assistindo televisão. Aqui, amor, não sei o que, tem. Dá licença aí que eu estou vendo futebol lá. Dá licença aí. Tá na frente aí, moleque. Pô, tá me vendo não, pô? Aí ela fala assim, nossa, ele nem reparou. Mundo real e expectativa. Esse mundo ideal, que é a expectativa, confronta com isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Tentar aproximar, ó, isso aqui, disso aqui. Voltando. Oi? Pode falar. Rio dela, ela está rindo ali, ó, quase que de rir. Fala. Divide para nós aí. É do salão, não? Mas é segredo, não é só de vocês, né? Não pode vir com a gente não, né? Então tá bom, olha só. Lembrando disso aqui, no meu mundo, na minha expectativa, o que eu falava estava como? De boa. Mas eu não conseguia saber o que as pessoas recebiam. E muitos de nós somos assim. A esposa, às vezes, ela tem expectativa em casa porque ela não soube se comunicar. Até porque cabeça de homem pensa diferente da cabeça de mulher. São totalmente diferentes. E às vezes a gente não quer pensar como o outro pensa, não quer descobrir o que o outro enxerga. E aí foi quando Deus me colocou nessa dinâmica. E aí depois de muito sofrer, eu cheguei aonde Deus queria, que eu perguntei, por que, Senhor? Tudo que eu estou falando está dando problema. O Senhor não quer que eu pregue a palavra? Mas desse jeito eu vou ter que ficar calado, ficar mudo. Porque é melhor ficar mudo do que abrir a boca, porque tudo que eu falo dá problema. E aí foi quando o Senhor me deu um sonho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava de um lado da linha de telefone, eu pegava o telefone e eu falava para a pessoa assim, me traz isso, isso, isso. Eu pedia alguma coisa, uma peça. Alguma coisa eu falava com o vendedor. E meu espírito, na hora de sair, corria diante do telefone. Antes que a pessoa de cá recebesse aquela fala, eu conseguia ouvir tudo que a pessoa falou. E aí é como se eu ficasse aqui, ó. Ela vai ouvir. Eu estou aqui do lado dela ouvindo. E eu ouvia, como se fosse ouvir a voz. Eu ouvia o que eu tinha falado. Só que eu ouvi no ouvido dela, na percepção dela.
E aí quando eu, no sonho, eu olhei e falei assim, mas não foi isso que eu falei. Aí o Espírito Santo me treinando, me falando comigo. Toma cuidado da forma que você fala e como as pessoas recebem. Porque às vezes você tem uma intenção, mas quem está do outro lado recebe de outra forma. Às vezes o cara só respondeu para a passageira. Eu ainda tentei parar, mas o tom de voz, a maneira com que fala, a maneira com que ele verbaliza, a gesticulação dele, ela nem ouviu o que ele falou, ela já ouviu o tom da voz. O passageiro não pode ouvir, não. É melhor que você sugere outra coisa. Tipo assim, posso abrir o vídeo aqui, motorista? Não. Ó, uma estrela. Eu já aprendi, eu falo assim, você quer abrir o vídeo? Tem certeza? Ó, tem certeza? Não é perigoso não? De repente alguém joga alguma coisa no carro? Se você quiser abrir, se você não se importar, eu prefiro ficar fechado. Mas ó, fica à vontade. Já fiz o quê? Botei dúvida nela, já não tem nada a abrir mais. Mas eu rodei e não falei não. Entendeu? Então, naquele dia que o Senhor falou aquilo comigo, eu acordei e falei assim, misericórdia. Sou assim, Senhor? É por isso que está problema, então. Eu fui conversar com o meu pastor na época. Ele falou bem assim, Deus é contigo. Deus te mostrou isso? Sim. Ele falou bem assim, Renato, isso não me atrapalha. Quem você é, eu já vi você, já sei quem você é. Eu já vi muita gente reclamar de você. Isso não me atrapalha em nada, porque eu sei quem você é. Mas isso vai atrapalhar o seu ministério, porque você vai precisar das pessoas para te apoiar. E eles vão sempre te acusar. Ele falou bem assim comigo assim, isso é mais para as irmãs, porque mulher é mais sensível. Se você fechar a porta do coração dela, ela não consegue mais te ouvir. Todos nós temos uma porta no nosso coração. Aqui, ó. E assunto que se eu falar aqui, você se fecha, acabou, você não está mais ouvindo. Principalmente se for aquilo a tua preferência. Se você prefere alguma coisa, eu falo ao contrário daquilo, a sua mente faz assim, ó. Mentira. Eu sei, irmão. Eu sei comunicar. Eu sei como é que funciona o cérebro da gente. Estou te falando.